Olá torcedora que acompanha o Esportistas Blogcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Antes de começar a falar aqui sobre esse assunto tratado aqui no vídeo, vou pedir para que você, claro, né, curta aí as nossas redes sociais, siga as nossas redes sociais e, claro, se possível também, se inscreva aqui no nosso canal e dê um like no vídeo se você gostou, tá certo? Ajude aí a gente a levar cada vez mais a palavra do Esportistas para milhares de rubro-negros espalhados aqui pela internet. Bom, torcedor e torcedora, o motivo do meu vídeo hoje, na verdade, era ter uma pequena conversa com você. Uma conversa com você que é sócio, com você que é sócia. O Esporte Clube do Recife, na noite dessa quarta-feira, ele aprovou o novo estatuto do clube, né? Aquela reforma, lembra daquela história da reforma estatutária, enfim, que já vem rolando desde a época da pandemia, né, que vem rolando esse assunto. O esporte, finalmente hoje, o Conselho Deliberativo do clube aprovou esse estatuto, né? O estatuto não está aprovado porque ainda falta passar pela AGE, que é a Assembleia Geral Extraordinária, quando os sócios do clube são convocados a votar se aprovam ou não aquilo que está lá. Foram 60 conselheiros que aprovaram esse estatuto e 10 que não aprovaram. Eu vou até checar essa informação depois. Mas, enfim, não tinha mais do que 70 conselheiros lá presentes nessa reunião. Aliás, na verdade, agora eu peguei a informação aqui. Foram 65 votos a favor e 5 contra. Tiveram participantes, alguns sócios do torcedor no auditório, alguns sócios do clube participaram da reunião. Infelizmente, nem todos, porque o clube não incentiva esse tipo de presença dos sócios. Aliás, o clube não transmitiu nenhuma das reuniões do conselho, foram sequer transmitidas online. O clube teria recurso para fazer isso, teria condições para fazer isso, mas não faz. A TV Esporte, para isso, ela não serve para o sócio nem para a sócia. Estavam lá também alguns ex-presidentes do clube, João Alberto Maturelli estava lá, Arsênio Meira também estava lá, o Leonardo Lopes, que foi o presidente que antecedeu o Yuri Romão, ficou pouco tempo, depois renunciou o cargo para que o Yuri assumisse. Também estavam lá o Ademar Rigueira, que é o presidente da comissão, e também o Rodrigo Guedes, que é o vice-presidente jurídico do clube. Havia se discutido isso várias vezes, então, na verdade, foi uma reunião apenas para referendar, né? O estatuto já estava aprovado, não houve nenhum debate, né? E o sócio, evidentemente, não poderia se expressar, porque já estava tudo ali acordado para que isso acontecesse, né? Mas agora os sócios vão poder votar. Os sócios agora vão poder dizer se concordam com isso ou não. Eu estou vendo por aí algumas matérias e batendo muito na questão da SAF, que isso é o passo para o esporte virar SAF. Mas o torcedor, principalmente o sócio e a sócia, precisam entender uma coisa, que não é do dia para a noite que o esporte vai virar SAF. E também não é só esse estatuto, não é só a SAF que aborda essa mudança de estatuto. Outras coisas vão mudar. E é importante que o torcedor veja se vale a pena ou não aprovar esse estatuto, como ele está sendo aprovado. Na minha opinião, goela abaixo. Está se empurrando, goela abaixo, colocando-se a SAF na frente. Por quê? Porque a SAF é um desejo da maioria da torcida. Concordo. Inclusive o meu. Porém, uma SAF com responsabilidade. O esporte não pode cair no conto da SAF e achar que a SAF vai transformar o esporte no Real Madrid do Nordeste. Não é assim. Vejam as SAFs aí que estão no futebol brasileiro. Vejam quantas deram certo. Vejam quantas realmente estão funcionando bem. E quantas funcionaram mal. Quantas deram errado. Mas enfim. Vai se vender essa história da SAF. Que é preciso aprovar isso para o esporte constituir a SAF. Pois bem.
Outras coisas vão mudar e é preciso que o sócio e a sócia saibam disso. Por exemplo, não vai ter mais o cargo de presidente do Esporte Clube do Recife. Não vai. Haverá agora um conselho de administração. É parecido com o que existe no Fortaleza, né? Existe um CEO, né? Sai a imagem do presidente, por exemplo, Yuri Romão. Ele não seria mais o presidente do esporte, ele vira um CEO. O sócio e a sócia vai votar agora de 3 em 3 anos. Não de 2 em 2, de 3 em 3. E este sócio e a sócia, se você for sócio torcedor, você não tem voto. Ah, mas o sócio torcedor não vota. Não vota. Eu sei que não vota. Não vota. Mas por que não poderia votar? Por que se excluir o sócio torcedor? Para se reduzir ainda mais o tamanho do já chapado colégio eleitoral do esporte? A gente sabe, o esporte tem, sei lá, hoje, 20 mil sócios. Quantos comparecem na eleição? 2 mil? 2.500? É sempre as mesmas que votam. A maioria dos sócios é alheio à política do clube. Muitos por falta de interesse e muitos porque não é permitido lhe ter interesse em participar. Pois bem. Haverá então essa mudança, 3 anos. Eu concordo, acho que 3 anos é um bom, seria o ideal, sem a reeleição. Eu não teria reeleição, mas 3 anos. Acho que 2 anos é um tempo, na minha opinião, que hoje é um pouco curto para se administrar um clube de futebol. Existe a possibilidade agora de urnas eletrônicas nas eleições, finalmente. Não sei se o voto online estaria incluído aí. Seria bom que estivesse, porque acho que hoje em dia não dá para se pensar no voto, numa eleição sem um voto online, num clube. Você permitir também que o sócio lá de fora possa votar, por que não? Porque o sócio que está lá nos Estados Unidos, ou está na Argentina, ou está na Alemanha, ou está no Japão, por que ele não pode votar? Se ele está habilitado a votar, por que ele não pode votar? Então, eu espero que isso também seja incluído. E os consulados aí pelo Brasil também passem a constar no estatuto, o que eu acho que também é uma boa medida. Então, torcedor e torcedora, não sabemos ainda quando vai acontecer a AGE, vai ser convocada, não sabemos quando, e aí você vai ter que votar, se você é contra ou a favor desse novo estatuto. O que eu recomendo a você, leia esse estatuto, leia esse documento na íntegra. O Esportices irá disponibilizar nas nossas redes sociais assim que tiver acesso. Leia tudo e faça o seu exame de consciência. Vale ou não vale a pena aprovar esse estatuto do jeito que está? Esqueça por um momento a SAF. Esqueça um pouquinho a SAF. Eu sei que a SAF é um desejo da maioria da torcida. É um desejo seu. Mas esqueça um pouquinho a SAF. Olhe tudo. Olhe todas as letrinhas. Não custa nada você perder ali, você tirar uma noite ali, um final de noite para você ler isso. Leia atentamente e veja qual o melhor caminho para o Esporte Clube do Recife. Porque algumas mudanças que estão ali podem não ter mais volta. E aí você vai ficar reclamando na internet. Vai ficar reclamando nas redes sociais. Se você não votou, se você não participou, se você não leu o que estava lá no estatuto, vai ficar difícil de reclamar. Então, é preciso sim, torcedor, que você fique atento. Fique de olho nas mídias alternativas. Recomendo um perfil, o Vozes da Arquibancada. Um perfil que tem acompanhado todo esse processo. Sigam lá os caras são gente boa. Sigam lá eles, porque eles estão informando a torcida sobre esses andamentos. E outra coisa, sócio e sócia, não vá se encantar por esse discurso que vai ser vendido aí, que aprovar o estatuto é o caminho único da modernização do Esporte Clube do Recife. Não, não é o único caminho. O estatuto, ainda ao meu ver, poderia ter sido muito melhor discutido. O estatuto, por exemplo, não fala em se aumentar, por exemplo, o número da presença feminina no Conselho Deliberativo do clube. Veja você que hoje o cargo de conselheiro
Foram apenas 70 pessoas votar. Alguns conselheiros, às vezes, que sequer apareceram nas outras reuniões, apareceram hoje para votar. Então, não teria sido melhor também se discutir qual vai ser o novo papel desse conselho? Se colocar apenas como que o conselheiro tenha um limite de faltas em sessões e, cumprindo esse limite, ele perder o direito de ser conselheiro? Ou, por exemplo, se discutir um limite de mandatos para um conselheiro, por exemplo, que ele não fique mais do que tantos anos como conselheiro do clube, para se acabar com essa história dos conselheiros perpétuos, esses caras que passam 20 anos como conselheiro do esporte apenas por status. Não teria sido melhor ter se discutido isso? Aumentar a participação feminina nas decisões do clube também não teria sido melhor? Talvez para algumas pessoas lá dentro do clube, não teria sido melhor. E principalmente, na eleição agora de dezembro, fique muito atento a quem você vai votar. O caminho do Esporte Clube do Recife e o futuro do Esporte Clube do Recife vai passar muito por essa votação. Então, era esse a conversa que eu queria ter com você. Então, forte abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo. Siga as redes sociais do Esporte Podcast e pelo Esporte Clube.